O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. O Caldo de Cultura está começando e esta semana tem muita coisa legal acontecendo em Curitiba. Você confere no Caldo de hoje a exposição sobre Alice Ruiz, uma ação da Pastoral da Criança na Semana dos Museus e, além disso, uma conversa sobre as mulheres no grafite. Siga com a gente e acompanhe estes e outros assuntos no Caldo de hoje. A Semana dos Museus deste ano acontece entre os dias 18 e 24 de maio em mais de 1.300 instituições pelo Brasil. Aqui em Curitiba, um museu que foi inaugurado há pouco tempo está participando do evento e com uma programação e tanto. É o Museu da Vida, criado pela Pastoral da Criança. A importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil não parece, à primeira vista, um tema relacionado a museus. Mas para a Pastoral da Criança, as duas coisas têm tudo a ver. O Museu da Vida tem uma sala inteira dedicada às brincadeiras antigas. São bonecas de pano, fantasias, além de brinquedos recicláveis construídos até com caixas de leite. Há tempos idos, as mamães, as avós, elas faziam as bonecas, tipo essa que eu tenho aqui. Né? Então, aquelas eram bonecas de panos, elas eram costuradas, elas eram feitas juntos com as crianças, o que já não ocorre tanto hoje, né? Hoje as brincadeiras elas são muito mais do nível, elas são muito mais orientadas de forma que tecnológicas, as crianças apertam no botão e os carrinhos e as bonecas já saem falando, já saem andando. Então não tem mais essa coisa de construir o brinquedo. A iniciativa do Museu da Vida parte de uma nova percepção do papel do museu. Se antes eles eram associados a um acervo físico e estático, hoje em dia podem ser um local de aprendizado, conhecimento dos usos e tradições de uma sociedade. Uma das palestras promovidas aqui durante a Semana dos Museus foi exatamente para incentivar essas ações. O tema da semana no Brasil todo é Museus para uma Sociedade Sustentável, e as crianças são o primeiro passo para que esse objetivo seja atingido. Acho que a gente foi assim bastante ousada, né, por estarmos recém começando. Mas esse tema que os museus nacionais apresentam, que é cuidar da sustentabilidade, nos remete também a esse cuidado da vida. Hoje a gente está trabalhando sobre a questão do brincar, o quanto o brincar é importante no desenvolvimento da infância, né, para que todas as áreas da criança sejam atendidas. Se a gente quer autonomia, a gente quer depois um adulto comprometido com a vida, né, um adulto que saiba definir as coisas da sua vida, fazer as suas escolhas certas, a gente precisa permitir que essa criança brinque. E quem não pode participar da programação da semana não precisa se preocupar. O museu fica aberto todos os dias da semana. As exposições incluem ainda a história de Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança. O espaço é interativo e mostra a trajetória da médica, desde a formação na UFPR até o falecimento durante uma missão no Haiti. O Museu da Vida ele foi constituído no ano passado, em dezembro de 2014, com duas grandes frentes. Uma é resgatar um pouco da história da doutora Zilda, que é a fundadora da Pastoral da Criança, e também trazer presente essa perspectiva de trabalho da Pastoral da Criança em relação à gestante, às crianças, às famílias também, né, das comunidades. Então, tudo isso, na verdade, faz parte desse grande acervo do Museu da Vida. Aos domingos, profissionais promovem brincadeiras entre pais e filhos. Além da integração da família, as crianças se acostumam a frequentar os museus e verem a arte como algo divertido. Domício Pedroso sempre gostou de retratar as favelas e outras construções com seu traço único. O artista paranaense faleceu no ano passado aos 83 anos, mas sua obra continua viva, graças à exposição Domício para Sempre, de curadoria da esposa e da filha.
Hoje o Caldo de Cultura recebe Lenora Pedroso, filha de Domício Pedroso, diretora do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e uma das curadoras da exposição Domício para Sempre. Olá, Lenora, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então vamos entrar ali para dar uma olhadinha na exposição e explicar um pouquinho como foi feita a curadoria, sobre a obra do Domício. A exposição, ela inicia com um texto do Fernando Veloso, que é crítico de arte e também foi o fundador do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e que fez Belas Artes junto com meu pai, Domício Pedroso. E foi através do Fernando que o Domício conheceu a minha mãe, Leila, e se casaram. Então, além do Fernando ser primo da minha mãe, eles tiveram uma amizade de uma vida inteira. Então, iniciamos essa exposição com um texto dele e depois também um texto do professor e crítico de arte, professor Fernando Bini, que também é um dos críticos de arte que mais estudou e escreveu sobre a obra do Domício Pedroso. Começamos aqui a exposição com essa obra, que é uma obra de 1957 e que foi prêmio no Salão Paranaense. E essa obra faz parte do acervo do Museu Metropolitano, deste museu, né, onde nós estamos agora. E essa obra, como ela iria participar dessa exposição, porque é do acervo desse museu, ela ilustra bem o início, né, da carreira dele como pintor. Então, essa imagem é uma rua, a Rua do Comércio do Rio de Janeiro, e é uma imagem mais figurativa. Então, nós colocamos no início, e aqui já em seguida, nós colocamos já uma outra rua, uma outra imagem de rua, uma rua de Paris, em 1961, quando ele foi morar por 3 anos em Paris. E então aqui a gente já percebe como a pintura dele, que era figurativa, já passou a ser um pouco mais abstrata. A partir aqui dessa parede, então, a gente começa a ver já várias obras com já essa temática, que ainda é uma casa de pescadores, mas já tem a questão da construção urbana, é uma obra de 68, e daqui para frente, todas essas obras que a gente vai observar são favelas, né, perseguindo esse mesmo esse tema das favelas, das construções urbanas, só que cada uma com um tratamento diferente, né? Aqui a gente já vê que através das cores também elas vão se diferenciando. Em alguns você percebe que tem um sol, né, uma iluminação, outras você já vê, essa aqui, por exemplo, em tom de azul, você já percebe que pode ser uma visão noturna, né, de uma favela. Essa também tem os tons de cinza e de amarelo. E até ia perguntar uma coisa, mesmo que depois a obra dele ficou um pouco mais abstrata, mais sem ser abstrata, como você estava comentando um pouco sobre isso, mas ele sempre retratou questões de arquitetura, né? Ele sempre teve essa paixão assim na obra dele, na vida verdade, dele? ele iria cursar o curso de arquitetura, só que em Curitiba ainda não existia o curso de arquitetura. Então ele cursou engenharia até o 3º ano. Não concluiu o curso porque já tinha se formado na Belas Artes e daí se desinteressou pela engenharia. Mas essa questão da arquitetura sempre foi muito interessante para ele, ele sempre gostou dessa área. Então acho que tem um pouquinho a ver também, né? A exposição termina com essa obra, que foi a última que meu pai produziu em 2013. Então, apesar de ser a última obra, ele conseguiu ainda me surpreender com essas tonalidades que ele usou, com uns tons mais arrojados, um verde meio limão, uns tons ocres que eu não tinha visto ainda em outras obras. Tá certo. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente, mostrado a exposição. A exposição está muito bonita, uma bela homenagem ao trabalho do seu pai. E para quem quiser visitar e ver com os próprios olhos, o que é muito mais legal, a exposição vai até dia 14 de junho, aqui no MUMA, que fica no Portão Cultural, do ladinho do terminal do Portão. Bem fácil.
Michele Ferreira é um dos maiores nomes da cena teatral paulista. Atriz, autora e diretora, ela traz para Curitiba o universo dos tipos brasileiros na peça Urubu Comum. No currículo artístico, Michele começou a carreira como atriz e só depois passou a escrever peças. Já na linha da vida, a história é diferente. Ela escreve desde os 9 anos, quando ganhou uma máquina de escrever do avô. Durante um bom tempo, faltou coragem para mostrar os textos para os outros. Na verdade, eu escrevo peças desde os 9 anos de idade, quando eu ganhei uma Olivete do meu avô, Olivete antiga. Para quem não sabe o que é Olivete, uma máquina de escrever. Então, eu escrevo desde criança, na verdade. Eu comecei a escrever diálogos, eu gostava de escrever. Depois descobri que aquilo era teatro. E aí comecei a estudar, me aprimorar, cresci, fiz faculdade, enfim, piorei da cabeça e virei autora de teatro. Fazer o quê, né? A peça Urubu Comum é o primeiro texto teatral de verdade de Michele. Depois disso, vieram muitos outros, e 2 deles foram finalistas do Prêmio Luso Brasileiro de Dramaturgia. A peça foi escrita e idealizada em São Paulo, mas colocada na prática em Curitiba. O que só foi possível graças à sintonia de Michele com Carolina, antiga companheira de estudos dramatúrgicos. A Michele Ferreira, que é a dramaturga e a diretora do espetáculo, ela veio do mesmo balaio que eu, digamos assim, né? Lógico que ela teve uma experiência, outras experiências na vida, mas a gente veio do Antunes Filho, do Centro de Pesquisa Teatral, do Tunico. Então, nós temos uma visão muito parecida com relação à precisão que uma obra de arte tem que ter. Que não é uma precisão no sentido que tem um ideal e a gente queira alcançar esse ideal, mas é uma perfeição no sentido próprio, uma perfeição individual para esse espetáculo, o que ele pede, uma perfeição e uma precisão. Então, como atriz, eu diria que é decupar o movimento, decupar a palavra do texto, decupar o ambiente e fazer tudo com muita precisão. Ela é muito, muito rigorosa nesse sentido e eu acho isso muito bom. Eu acho que foi um bom começo para a companhia. Não tem mais dinheiro para me pagar? Não tenho mesmo, eu não tenho de onde tirar. Eu sou uma professora, eu estou quase pedindo dinheiro emprestado para você. Não está mais dando aula? Eu tenho vergonha do que eu faço com aquelas crianças. Eu conheci a Carol há 2 anos, a Carol Meiners, que é a proponente desse projeto. Ela que trouxe todo mundo. E aí, nesses 2 anos, a gente ficou muito amiga, ela me convidou para participar deste projeto com ela. E aí, ela chamou a Michele, nós montamos o espetáculo e criamos uma companhia, que chama-se Companhia de Teatro do Urubu. Então, é uma parceria que ela tem com a Michele há muito tempo, ela convidou a Michele, nós nos conhecemos no ano passado, ela me convidou também, ela trouxe os meninos e no fim nós estamos inaugurando a primeira peça da Companhia de Teatro do Urubu. E nós estamos no primeiro espetáculo Urubu Comum e a gente espera que a gente faça mais espetáculos daqui para frente. Marca de todos os textos de Michele, a ironia é constante na peça. Não uma ironia forçada, mas a natural à vida de todos. Como diria um dos personagens que criou, Deus é o nosso maior humorista. Na verdade não foi, eu posso dizer que não foi nenhuma escolha, assim, é um estilo, eu acho, é do jeito que eu sei escrever, do jeito que eu vejo o mundo. E acho importante ver as coisas com um pouco mais de humor, assim. Acho que o humor não tem limites, o humor tem horizontes, é isso que a gente está tentando ver, qual é o horizonte daquilo que a gente está fazendo no palco, como que ele reflete para a plateia e para o mundo que a gente vive. O que une os personagens em Urubu Comum é a morte de uma menina de rua, esmagada por um peixe que foi jogado pela janela. A história de tão banal se torna extraordinária. E é a relação entre o ordinário e o extraordinário, tão presente no mundo contemporâneo, que a peça leva para o palco. O folclore brasileiro é rico em histórias fantásticas de seres inexplicáveis, fenômenos desconhecidos da natureza, personagens incríveis em situações extraordinárias. A dupla VJ Suave resolveu mergulhar nessas histórias antigas e recriá-las numa exposição onde o tradicional e o mundo digital se fundem num resultado único.
Ao entrar na sala, o visitante é envolvido pelo folclore brasileiro de todos os lados. Imagem, música e um ambiente confortável ajudam a compor a atmosfera de imersão, onde o único foco é a história contada, mas não com palavras. São animações feitas com grafite digital que agradam não só as crianças. O folclore digital é para todo público, assim, é tanto para crianças como para adultos. A gente quer transmitir as lendas do folclore brasileiro, mas de um jeito mais moderno, misturado com o digital, com a animação, com som Surround 5.1. O trabalho para preparar uma instalação como esta é longo, mas a dupla VJ Suave já tinha experiência com arte e tecnologia. Eles são conhecidos internacionalmente por projetos como o do grafite digital e de curtas-metragens com projeções animadas ao ar livre. Outra ação bem conhecida da dupla é o Mais Amor, Por Favor, que pretende criar um impacto e diminuir a agressividade, indiferença e velocidade das metrópoles. Toda essa experiência, que contou com uma grande equipe, tornou possível um projeto bem ambicioso. A gente trabalha com animação tradicional, então cada segundo de animação são 12 quadros. A gente tinha um monte de desenhos para fazê-lo. Depois, com esses desenhos animados, a gente faz uma montagem de tudo e monta os cenários. Aí o som, por exemplo, a gente gravou som de cachoeira, som de passarinhos, o som do mar. A gente foi mesmo na natureza a gravar esses sons e misturar com a música eletrônica. Também tem os tambores típicos da festa junina, do boi bumbá, tem os tambores africanos para Iemanjá. O folclore brasileiro tem herança das lendas africanas, indígenas e portuguesas, povos presentes no processo de colonização. Como toda cultura oral, as histórias foram se adaptando ao longo dos anos, e a exposição Folclore Digital propõe uma nova leitura dessas lendas. Também aprendi que tem histórias similares no resto do mundo, por exemplo, a Mãe das Águas e Iemanjá tem histórias até no Japão similares. Então, eu acho que é uma coisa assim da raça humana de criar histórias para explicar esses fenômenos inexplicáveis. Em muitas culturas tem cobras gigantes, em muitas culturas tem alguém que cuida da natureza. Eles serão diferentes, mas eu acho que a raça humana está explicando essas coisas inexplicáveis que sente, né? Você entra no mato e você sente medinho, sente que alguma coisa está aí, né? São poemas recriados que contam a história de 6 personagens: Saci, Boi Bumbá, Iemanjá, Curupira, Boitatá e Iara. O foco é a relação de cada um deles com a natureza. O folclore ganhou uma cara mais moderna, mas continua preservando as raízes do país. A exposição Folclore Digital fica aberta ao público até o dia 28 de junho na Caixa Cultural. Os horários de funcionamento são de terça a sábado, das 10 da manhã até as 8 horas da noite, e domingo fecha um pouquinho mais cedo, às 7 horas. A entrada é gratuita. O grafite é uma expressão artística das ruas e, por isso, normalmente envolta em várias discussões. Se o grafiteiro normalmente acha difícil encontrar um espaço para realizar sua arte, a dificuldade é ainda maior para as mulheres. Muitas delas percebem um pouco de resistência para desenvolver trabalhos desse estilo. A gente vai conversar agora com a Paula Calori, a PAC. Ela faz grafite desde 2011 e vai falar um pouquinho pra gente como que ela se sente como mulher nesse mundo do grafite. Tudo bem, Paula? Tudo bom. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Paula, então, em primeiro lugar, quando que você começou a fazer grafite? Como que você entrou assim nesse mundo e com quem que você saía no começo para fazer seu trabalho? Eu recebi bastante influência assim no começo. Trabalhei dentro do Museu Oscar Niemeyer e aí eu conheci um pouco de algumas pessoas, assim, principalmente o trabalho do Ciel, assim, que eu ia olhar às vezes, porque ele trabalhava no museu também, do Marcel Conrado. Só que eu comecei a fazer grafite com o Andrei, que trabalhava lá também. Ele que começou a me passar um pouco do que ele sabia de técnica, e daí com o tempo ele parou de fazer, hoje ele faz tatuagem, e eu fui conhecendo outras pessoas, e cada hora eu tava chamando alguém para pintar, assim, dando um jeito, assim, no começo, né? Mas aí quando eu comecei a entrar mesmo dentro do espaço e conhecer as pessoas que pintavam e vi que era um movimento que tinha bastante meninos, assim,
eu comecei digamos, a ter algumas dificuldades, às vezes, para me inserir, mas eu conseguia, tipo, eu sempre conseguia sair com alguém que eu não conhecia, às vezes, para pintar. Era sempre uma relação diferente de como seria se eu fosse homem, né? Porque aí eles já têm uma visão diferente do teu trabalho, de quem você é, e também não te encara, assim, às vezes, com a visão que eles têm das mulheres, assim, né? Que é, às vezes, uma visão diferente mesmo. E como que você foi fazendo o teu caminho agora dentro do grafite? Você continua fazendo grafite em grupo, com outros amigos, com amigas, ou você faz sozinha? Sim. Então, hoje eu já tenho uma autonomia, assim, já fazem mais tempo, eu já vi que é muito simples, assim, a questão do grafite está muito mais ligado ao ato mesmo, de você tomar a iniciativa, ter o seu material, ir atrás de conseguir um muro e apenas fazer mesmo. Eu já não tenho essa necessidade. No começo eu tinha muita insegurança e por isso que eu tinha uma procura assim, de pessoas que já faziam para eu aprender, para eu ver como funcionava. Até também porque o grafite em si, ele está muito mais ligado à ação na rua, de você tomar a atitude de se apropriar do espaço público mesmo, assim, né? E agora a questão do muralismo, de você pintar na parede, às vezes você está utilizando mais da técnica do grafite, que é o spray, assim, né? A técnica do spray em si. Mas, digamos assim, a ação de grafite mesmo, em que eu antes fui atrás para poder fazer e tudo mais, isso agora eu já não faço sozinha, até porque para eu sair na rua sozinha à noite, assim, me coloco bastante em risco também por ser mulher, assim. Mas aí hoje eu tenho essa relação mais autônoma, o que para mim é muito melhor, assim. E você percebe, assim, que com o feminismo um pouco mais forte agora também no hip hop, por exemplo, com a Carol Conká, etc., tem várias meninas que estão se destacando. Você acha que isso ajuda no grafite também para as meninas? Com certeza, né? Eu acho que as meninas, elas são no momento de querer se expressar muito, expressar a forma como elas se sentem dentro da sociedade, assim. E aí o grafite, ele é um dos canais de expressão, né? Digamos assim, você tá colocando a sua voz na rua, assim, através de colagem de lambe, de você escrever uma frase, de você... e isso é uma forma de você atingir mais mulheres e mostrar que existem mulheres tentando se comunicar com outras mulheres em busca de um empoderamento, assim, né? Dessa sororidade, dessa união mesmo, assim. Que é uma coisa que eu tenho buscado também trabalhar nos temas dos meus trabalhos, assim, que está sempre ligado à visibilidade da mulher, assim, a trazer, digamos, a sexualidade, a forma como a mulher é vista, tipo, como um tema mesmo, como uma discussão, assim. Legal, muito obrigada então, Paula. De nada. Alice Ruiz é uma artista completa. Apaixonada pelas palavras, ela é mais conhecida pelos seus poemas, mas também já escreveu letras de música, textos publicitários, artigos feministas e até mesmo roteiros de histórias em quadrinhos. E é exatamente da extensão das obras da autora que surgiu a exposição Alice para Sempre. Ela pretende aproximar o público desta que foi a esposa e musa inspiradora de Paulo Leminski. A curadoria é da filha do casal, Estrela Leminski. Alice é poeta por natureza e carrega as marcas e características da escrita dela para todo o gênero com o qual trabalha. Sejam as letras de música ou os textos publicitários, tudo que ela toca ganha jeito de Alice. Em todas as formas que a minha palavra se expressa, eu sempre tenho um compromisso com a linguagem, de elaboração na linguagem, eu tenho um compromisso com o novo, tenho um compromisso com a leveza, mesmo quando eu falo de coisas difíceis, eu gosto de colocar um certo humor. E isso é em tudo, sabe? Então, não é uma forma que influencia outra, é esse meu jeito de ser que está ali, influenciando as formas com as quais eu trabalho. A inspiração vem de diferentes fontes. Os haikais que escreve, por exemplo, vêm da terra,
da paixão dela pela natureza e de trabalhar com jardinagem. Já os ensaios surgem e são guiados pelas ideologias da escritora e a maneira com que percebe os desequilíbrios sociais. Poesia é tudo que me estimula, tudo que me irrita, tudo que me comove, tudo que me faz me questionar e tudo que eu percebo que pode criar questionamento no outro. E aí a letra de música é o lugar do relax, porque a letra de música, ela tem que ter, para ela te seduzir, ela tem que ter uma coloquialidade, uma diretidade e uma simplicidade que daí cola um pouco mais no dia a dia, sabe? No cotidiano, nas relações, nos afetos. E aí, por isso que eu digo que é o lugar do relax. Para conseguir criar uma única exposição sobre alguém tão versátil, só mesmo a sensibilidade e curadoria da própria filha. Estrela Leminski explica que a exposição se apoia nos pilares de Alice: a poesia, a questão do feminino, a vivência zen e a música. E se trata principalmente de aproximar o público da pessoa e artista que é Alice, por meio da interatividade e experiência de cada um. Então, quem quiser vai poder cuidar das plantas assim como ela faz, e os regadores estão aqui, a manutenção vai ser feita pelo público. Tem carimbos, as pessoas vão poder construir seus próprios livros da Alice, escolher os poemas e carimbar e levar os seus poemas. Então tem diversas coisas, né? A gente pensou muito isso, assim, que a gente queria uma exposição que não só a pessoa observasse e passasse em branco, fosse para casa. A gente queria que ela tivesse aqui, tivesse coisas para fazer aqui, tivesse vontade de voltar, tivesse vontade de ficar e estar, né, nesse espaço. Segundo Estrela, a experiência de ser curadora da exposição da mãe foi um processo natural e enriquecedor. Primeira coisa que, quando o SESI e a Alice fizeram esse convite para eu ser curadora, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, olha, acho que eu estou poupando uma grana de analista. E essa é a parte que eu falei brincando, mas no meio do processo eu fui vendo que é um tanto isso. Porque é muito bacana você mergulhar dentro da cabeça de uma pessoa criadora. E aí, se essa pessoa é tua mãe, é muito revelador, assim, de diversas formas, assim. Eu acho que foi mais uma coisa de alguém que está cuidando da obra dela e que é apaixonada pela obra dela, só que por acaso é filha. Hoje a gente veio até as ruínas do São Francisco para trazer uma novidade bem bacana. No dia 17 de maio começou o projeto Expressões Curitibanas. Até o final de agosto, o palco aqui das ruínas vai trazer todos os domingos uma programação local e bem variada. Vai ter música, dança, circo, stand-up e várias outras coisas bem legais, sempre às 10 horas da manhã. A gente espera que você tenha gostado desse programa e espera você na semana que vem. Não esqueça de seguir a UFPR TV nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.